Uma idosa salvou 4 filhotes de lobo e anos depois eles retribuíram o favor. O que será que eles fizeram? Será que retribuíram de um jeito bom? Tá super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Por mais que muita gente não acredite, o lobo é um dos animais mais inteligentes que já andou na Terra, capazes de viver em grupo e formar complexas e leais relações sociais entre os membros da alcateia. Infelizmente, no Brasil eles não são tão comuns quanto em países mais frios, como é o caso da Rússia. Lá existe uma grande população de lobos da neve, cuja pelagem linda em um primeiro momento até faz você esquecer da natureza selvagem deles. E a história de hoje se passa juntamente num pequeno vilarejo russo, cuja neve costuma cair quase durante todo o dia. Lá aconteceu de 4 lobos demonstrarem a uma senhora que o sentimento de gratidão e lealdade não são qualidades exclusivamente humanas. Mudanças. O nome dessa senhora é Maria Petrova. Ela nasceu e cresceu nesse pequeno vilarejo a vários quilômetros da populosa Moscou, a capital da Rússia. Diferente da grande capital do país, o vilarejo era pequeno, em média com 5.000 habitantes, bastante frio e afastado da correria dos polos industriais do país. Nesse lugar, Maria começou a trabalhar desde cedo para ajudar sua mãe e seu pai. No trabalho, acabou conhecendo um rapaz chamado Ivan. Ambos se apaixonaram desde a primeira vez que se viram. Assim que Maria teve idade suficiente, decidiu começar uma família com Ivan. A mulher de fato se sentia bem vivendo com Ivan. Ele era carinhoso, atencioso e a fazia rir, qualidade que a maioria das pessoas busca em um companheiro ou companheira, não é mesmo? Então, dessa união não demorou muito para que nascesse uma linda bebê chamada Sofia, que também foi muito amada por ambos. A família viveu anos de pura felicidade e, com o tempo, Sofia foi crescendo e se tornando uma bela jovem. Assim como Maria, Sofia conheceu alguém e decidiu já estar na hora de começar sua família. Então, se casou com um jovem rapaz que conheceu ainda na escola. Mas existia um problema. Esse rapaz trabalhava numa cidade distante do vilarejo, então precisaram ir embora de lá. Por mais que fosse doer a distância da filha, Ivan e Maria ficaram felizes por ela, pois viam que ela amava bastante o seu marido e certamente em breve teriam netinhos. Então a tranquilizaram e disseram que tudo ficaria bem. O tempo passou e Sofia e seu marido rapidamente se estabilizaram na cidade. Ambos já tinham feito até um círculo de amizades por lá. Mas infelizmente as coisas boas não duram para sempre e num final de semana ela recebeu um telefonema informando que seu pai estava doente. Rapidamente ela se programou para ir visitar sua família, mas já no dia seguinte ligaram novamente informando que ele tinha falecido. Sofia estava devastada, mas quem mais sentiu isso foi, sem dúvidas, Maria, que passou uma vida ao lado de Ivan. 40 anos de puro companheirismo e amor. Agora Maria estava sozinha no vilarejo e Sofia fez o que era de se esperar de um filho. Quando foi ao funeral, insistiu para que sua mãe fosse morar com ela e seu marido na cidade, pois estava preocupada em deixá-la sozinha nessa situação. Porém, Maria não aceitou. Maria explicou que se sentiria mal caso abandonasse o vilarejo que foi sua casa durante toda a vida e por mais que Sofia tenha insistido, sua mãe já estava certa da decisão. Sofia então percebeu que não iria adiantar continuar insistindo, mas ao menos sabia que sua mãe, por ter sido professora no vilarejo, era muito querida pelos moradores, que certamente nunca deixariam se sentir solitária. Então, após umas semanas fazendo companhia à sua mãe, Sofia teve que ir embora com seu marido para continuar sua vida na cidade. Forte vínculo. Maria permaneceu na mesma casa e quase todo dia um rapaz vinha visitar. Seu nome era Dmitry. Ele havia sido aluno dela muitos anos atrás. Ao saber da tragédia, resolveu se aproximar de sua antiga professora, ajudando no que precisasse. Dmitry realmente se sentia bem em estar fazendo aquilo por ela, sempre disposto a consertar um piso ou uma porta quando necessário. Porém, além disso, o rapaz, como a maioria dos homens do vilarejo, tinha como uma das principais atividades caçar numa floresta próxima e nas vezes que aparecia para ver Maria, ele sempre levava um pouco de carne para ela. Num desses dias que ele foi visitá-la, Maria comentou que a porta de seu guarda-roupa estava com problemas e pediu ajuda do rapaz para consertar. Na hora ele concordou sorridente e disse que logo veria aquilo, pois antes ele tinha uma surpresa para ela. Maria mal perguntou do que se tratava e ao olhar para os braços do caçador, percebeu que algo se movia no manto que ele carregava. Quando ele moveu um pouco do tecido, ela viu que se tratava de 4 pequenos filhotes que de início pensou ser de cachorro.
Maria ficou encantada com a fofura dos filhotes. Dimitri disse que os achou durante a caçada naquele dia. Eles estavam perambulando na floresta. No momento em que os encontrou, o caçador tentou procurar pela mãe, olhou e olhou, mas não havia nenhum sinal dela. Então, para não os deixar lá sozinhos ao relento, decidiu levar. Dimitri explicou que queria permanecer com os filhotes, mas já possuía 2 cachorros em sua casa e tinha receio que eles fizessem alguma coisa com os pequeninos. Então pensou em Maria para dar um lar temporário a eles. Maria nem precisou pensar muito na resposta e soltou um sim entusiasmado. Afinal, ela já vinha pensando em adotar um cachorro algumas semanas antes para lhe fazer companhia. Rapidamente, ela foi para a cozinha e arrumou 4 vasilhas e algumas cobertas. Em cada vasilha, ela colocou um pouco de comida para os pequenos, o que fez aqueles famintos animais se animarem bastante e devorarem tudo num instante. Após isso, a olharam como se pedissem mais. Então ela foi e repetiu a dose. Fez isso umas 3 vezes, até que os 4 estavam cheios e sonolentos e acabaram dormindo. Dimitri suspeitava que os filhotes na realidade não fossem de cachorro e sim de lobo, mas como ainda eram jovens, não representavam uma ameaça. Vendo todo o carinho que Maria deu aos filhotes, ele percebeu que ela iria cuidar bem daqueles 4. Então ele partiu após consertar a porta do guarda-roupa quebrado e ganhou uma sacola de frutas como agradecimento. Ela o levou até a porta e, quando retornou, percebeu que os filhotes já estavam acordados e fazendo uma bagunça na sala. Maria sorriu e, com muita boa vontade, arrumou tudo, sempre os tratando com bastante carinho e atenção. E a mulher pensou no que não poderia faltar: nomes para aqueles 4. Então decidiu os nomear de Ted, Mark, Scott e Trevor. Visita inesperada. Com o passar dos meses, Maria foi se aproximando cada vez dos animais, que agora já não eram tão pequenos assim, tanto que ela já se perguntava se de fato eram cachorros mesmo ou se eram lobos. Porém, para ela não fazia tanta diferença, pois os adorava. As suspeitas de Maria foram confirmadas quando um dia um caçador local estava passando na rua próximo ao seu jardim e percebeu Ted indo em direção à casa. O homem, apavorado e pensando que o lobo iria atacar alguém, puxou sua espingarda e já estava pronto para acertá-lo quando a velha senhora o impediu. Ao ser questionado do que estava fazendo, o caçador disse que aquilo não era um animal de estimação, e sim um lobo selvagem. Maria, de fato, já suspeitava disso, mas mesmo assim amava aqueles animais que a faziam companhia durante seus dias solitários. Ela comentou que eles nunca, em nenhum momento, mostraram um comportamento agressivo, nem com ela ou com ninguém, então não os temia. O caçador, vendo aquilo, compreendeu a situação, pediu desculpas a ela e seguiu seu caminho. Após isso, Maria e seus 4 lobos continuaram levando uma vida tranquila. Eles agiam exatamente como cães de guarda, sempre protegendo a casa e perto da mulher que os acolheu. Mas numa primavera fria aconteceu algo que, se não fosse pelos lobos, Maria, infelizmente, poderia não estar aqui para nos relatar essa história. Era manhã quando Maria ouviu batidas em sua porta. Ao ir checar quem era, foi surpreendida por 3 homens estranhos que estavam segurando uma pistola e apontaram imediatamente para ela assim que a viram. Naquele momento, mandaram que ela passasse todo o dinheiro que tinha, inclusive seus bens de valor. Maria estava em choque, mal se movia. Os 3 homens então começaram a revirar toda a casa, bagunçando tudo atrás de qualquer coisa que pudessem carregar consigo. O barulho incomum acabou acordando os lobos que estavam dormindo no cômodo ao lado. Eles imediatamente foram até o local de onde vinha o barulho e viram os intrusos na casa. Como se estivessem sentindo que Maria estava apavorada, começaram a rosnar e isso chamou a atenção dos criminosos, que quando avistaram 4 grandes lobos juntos e raivosos, se aterrorizaram. 3 dos lobos rapidamente foram em direção aos homens, mordendo suas pernas e tornozelos, enquanto o outro foi até Maria e ficou na sua frente, como se quisesse se certificar que nenhum daqueles homens iria conseguir machucá-la. Maria aproveitou essa chance e foi correndo para o quarto e ligou para a polícia. Devido ao vilarejo ser pequeno, da ligação até a chegada da polícia não demorou nem 5 minutos, mas durante esse tempo, enquanto estava no quarto, o barulho de um disparo fez sua espinha gelar. A mulher, sem nem pensar, saiu correndo para ver o que houve e se deparou com Ted com um ferimento de bala na perna. Durante a confusão, um dos intrusos conseguiu segurar a pistola e disparar contra ele. Com o barulho do disparo, os 3 homens decidiram fugir, já que aquilo tinha chamado a atenção do vilarejo. Mas assim que saíram da casa, se depararam com 3 viaturas da polícia do lado de fora os esperando. Os policiais rapidamente renderam os criminosos, mas para Maria, naquele momento, nada mais importava a não ser ajudar a Ted, cuja perna estava machucada. Por sorte, o disparo tinha sido de raspão, então ela fez um curativo provisório até que pudesse levá-lo ao veterinário.
Depois dessa inusitada história, os lobos foram considerados verdadeiros heróis do vilarejo, demonstrando que são muito gratos por todo o carinho que Maria concedeu ao cuidar deles. Você conferiu a história de 4 lobos. Que tal agora conferir essa com 3 lobos que cercaram inesperadamente o menino e algo incrível aconteceu? Clique e assista!